Filipenses 4:13. Repita após mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais forte. Posso. Mais uma vez. Vira para a mulher que está do seu lado e diga: você pode todas as coisas em um Deus Todo-Poderoso que te fortalece, que te diz: eu habito em você. Se tu me amas, se tu me amas de verdade, com toda a sua alma, com todo o seu coração, você vai experimentar o melhor dessa terra. Agora diga para ela bem forte: diga, se está escrito que Deus transforma maldição em bênção. Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Isso, agora diga para ela: está escrito, se quiseres. Diga assim: eu vou te explicar do jeito mais moderno. Se você quiser, se você ouvir a Deus, se você ouvir os seus mandamentos, se andasse em intimidade com Ele, estarás por cima. Cadê, gente? Estarás por... E não? Isso. Uhul. Mas você prestou atenção no negócio? Você está toda empoderada de Deus, sim ou não? Mas não depende de Deus? Depende de quem? Depende de quem? De quem? Fala assim: eu sei o culpado. Não, gente, vocês não me ajudaram. Vamos lá: eu sei o culpado. Tem gente que não quer assumir a culpa, que não levanta a mão. Se você estiver do lado de alguém que não levanta a mão, você se assuma, depois você faz assim: você, tá? Vamos lá, levanta a mão. Eu sei o culpado do meu fracasso. Eu sei o culpado. Ou melhor, a culpada. Eu. Autorresponsabilidade. Eu vou te chamar agora para autorresponsabilidade. Toda superação exige uma superação. Imagina a palavra superação. Vamos dar aula de português. S-U-P-R-E. S-U-P-E-R. Super. Ação. Superação exige uma superação. Pergunta para a mulher que está do seu lado: qual é a superação que você precisa fazer para viver uma superação e reescrever a sua história? Gente, como é que até o português é tão alinhado, né? Superação exige uma superação. Superar é alcançar vitória. É vencer sobre o quê? Sobre um trauma. Sobre um medo. Sobre você mesmo. A batalha mais grave que a gente trava, e a mais difícil, é a batalha que a gente tem contra nós mesmos. Vamos falar a verdade, gente? Nós é mimizenta. Fala a verdade. Gente, vamos lá, vamos falar a verdade. Quando a gente quer, a gente é enjoada, não é? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é casada, você casaria com você mesmo? Não? Que show! Gostei, você casaria? É, eu também talvez, não sei. Não, se eu casasse comigo mesmo, estava lascado, imagina. Você que é solteira, quer casar com alguém exatamente como você?
Não? Olha, nem precisa pedir para levantar a mão. Qual é o filho que a gente mais tem falta de paciência? O que parece? Amiga, responde bem alto. O que parece? E fala, ai, meu Deus, que coisa! Puxar pra quem? Espera, né? Um dia eu falei pra minha filha, meu filho, o que é isso e tal? Ela falou assim, mãe, eu perguntei pra minha avó, ela disse que eu sou você, cuspida e escarrada. E pior que é, gente. Fazer o quê? Um dia meu filho estava assim, meu pai. Eu falei, seu pai parece com quem? Não sei. Eu falei, você parece com seu pai, aliás, não é o contrário. Superar e alcançar vitória. E às vezes a vitória tem que ser sobre nós mesmos. Pega o balão. Pega o balãozinho aí. Deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção aqui, amiga. Quantas vezes a gente acorda até bem? Alguém que já acordou assim? Ele é o leão da tribo de Judá. Feliz. Já acordou cantando aquela canção maravilhosa? Que nós cantamos agora no começo do culto? Aquela alegria. Já acordou cantando essas canções novas? Tem uma canção, Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Com amor e com alegria. Geralmente a gente amanhece assim na segunda, não é? Que a gente veio na igreja no domingo, foi abastecida, segundo tanque está cheio, a gente amanhece vazia da gente, canta, tá todo assim gostoso, tudo legal. Aí daqui a pouco é um pepino aqui, um pepino ali, é uma boleta que você não sabia. É a vizinha botando uma música secular que entra no cérebro da gente, de repente você está sentindo, sai no nome de Jesus. É o cachorro fazendo pipi na casa, você estressada, e a pessoa que vai trabalhar não chega, o menino tá dor de barriga, e aí vem boleto, vem uma coisa. Gente, aí de repente você esquece de cantar ele. Você já está enfesada. Você amanheceu vazia, depois de uma mensagem igual essa, há pouco, você chorou, não é? E é muito legal, a gente se abriu, foi tão gostoso, derramou. A gente teve empatia com as pessoas. Quem teve empatia aqui? Não teve? Nunca mais você vai chamar ninguém de cabelo de bombril. Porque dói. Mas eu sei que tem gente que está aí assim, o dela foi de bombril, a minha foi da vaca lambeu. Não é? O meu cabelo era vaca lambeu, por isso que eu gosto de cabelo enrolado. Entendeu? Todo mundo tem seus traumas, gente. Todo mundo. Aí você fala, mas a pessoa está chateada por causa da besteira. Pode ser besteira para você, mas não é para ela. Você viu que a menina chorou com a história do piolho? Não é? Cadê a minha amiga piolenta também? Cadê a amiga? Ela estava sentada aqui, ó. Você está aí, amiga? Não foi legal, amiga? Amiga, você está brincando? Amiga, veio um punhado de piolenta falar com você. Cadê as piolentas aí? Faz, meu Deus, aleluia. É muito top. Uma coisa que ela nunca tinha coragem de contar pra mim. Não. Tô chocada, amiga. Achei que era só nós duas na vida. Nós vamos ter que dividir as histórias. Ainda tem Neucide, meninas? Pente de piolho ainda tem? Nós não superamos? É a latinha de Neucide. Eu jogava a latinha de Neucide nos meus filhos e falava, que é isso, mãe? Eu falava, gente, isso aqui era sensação. Olha que legal. E todas nós que gostávamos de ter piolhos, temos a mesma questão. Memória afetiva ou as mães que davam cascudo porque tinha piolho. Bom, eu estou na memória afetiva. Das piolentas, quem ganhava cascudo e ficava traumatizada? Aí, ó, não é só afeto, não. Enquanto o piolho para nós lembra afeto, para outras lembra cascudo, dor. Quem sofreu bullying na escola porque falava, não fica perto dela não, que os piolhos da cabeça dela tá endemoniado, vai tudo para dar gente. Ó,
O piolho para nós foi afeto. O piolho para outra foi dor. O piolho para outra foi bullying. Meu Deus, é tanta coisa. Não é? Não é, gente? Então, o que é que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que tirar. Olha, vem cá. Esse balão agora representa a sua vida. Combinado? Ficou sem? Representa a sua vida. Gente, está faltando balão aqui, ó. Para 3. Nossa, já entendi o que Deus falou comigo. Toma. Deus deve estar falando assim comigo. Tá vendo? Você cresceu o olho e fez falta. Dá? Dá bem. Então, representa a sua vida. Tem dia que a gente enche a própria vida da gente. Não enche. De coisa que não precisa. Vamos falar sobre isso? Superação. Existe uma superação. Reclamar da vida te leva à superação? Reclamar do abusador até hoje te leva? Contar para todo mundo depois de 20 anos te leva? Vou contar para meu pai agora que o tio dele, ou então o irmão dele me abusou. Vai resolver? Não vai. Guardar a carta do ex, eu acho que ninguém guarda. Em nome de Jesus, se guarda, você me procura que a gente tem que... Não, gente, isso aí dá divórcio. Uma paciente minha, apóstola, ela quis saber como é que estava o ex. Ela estava tão bem, tão bem, tão bem, que ela falou assim, aquela peste deve estar sofrendo o pão que o diabo amassou. Porque se existe lei da semeadura, eu tenho certeza. O que é que ela fez? Abriu o celular dela. Dela não, do marido, o computador. Pesquisou o Facebook do ex. O marido chegou, ele esqueceu de tirar. O que ele viu? O ex. O que ele pensou? Está com saudade dele. Deu um BO. Para que a gente vai buscar defunto velho? Se você tiver carta do ex, joga fora. Se tiver foto. Meu marido tinha uma foto de uma ex, mas não era uma ex que ele amava, não. Era uma ex que a minha sogra queria que fosse dele. Aí pensa numa mulher acabada. E eu achei esse trem. Não era meu marido, não. Estava lá na casa. Estava nas fotos da família. Aí agora eu lembrei, uma foto de aniversário que tinha ele. Gente, eu fiz uma maldade tão feia. Eu postei com tanta inocência. Que maldade. Tão de Deus. Eu postei a foto da ex e eu desfigurei o rosto. Mas o corpo também condizia com a pessoa. E a postura da ex era assim. Então eu postei. E eu falei assim, meu marido foi sortudo, não foi, gente? Gente, deu um BO. Eu quase fui cancelada. Meus filhos, mãe, você endoidou? Mãe, que absurdo, mãe, que coisa feia. Mãe, eu tô te desconhecendo, você tá se achando demais. Não. Meu marido falou, meu bem, o que foi que os meninos estão falando no grupo? Eu falei, melhor você não saber. Quando eu fui contar, deu problema conjugal. Tá se achando, né? E os seus ex? Tá se achando a última bolacha da pacote? Nossa, eu fiquei tão mal. Coisas que eu coloquei dentro do meu eu, que eu não precisava. Vamos lá. Vamos pegar o balão? Vamos colocar coisa aqui dentro? Segura, só um pouquinho. Vamos lá. Pensa numa coisa que você coloca dentro da sua vida, do seu coração, ligado aos seus traumas. Me conta, vai. O que a gente coloca? Falta de perdão, mágoa, que mais? Rancor, que mais? Medo, tristeza, ira, mas não tá, a gente não acha que tá bom, não é? Aí a gente vai começando a contar as coisas para os outros. A gente amanhece desanimada. Vê uma situação, escuta de uma coisa, alguém conta pra gente que a amiga dela traiu. Aí a amiga te traiu, você já perdoou ela. Aí você quer contar por que traiu, e daqui a pouco a outra fica com raiva, você fica com raiva de novo. Aí você passa o dia inteiro contando para todo mundo que você foi traída. E que você não está afim de confiar mais em ninguém. Vamos lá, vamos encher mais? O que mais que põe a gente aqui dentro? Voltou. O que mais? Fala aí. Desânimo, o que mais? O que mais? Insegurança. O que mais? Ansiedade.
Ansiedade, gente, vou pedir alguém para encher um para mim, esse barulho tá dando tanto trabalho. Ansiedade, o que mais? Vitimismo. Segura aí. Ansiedade. O que é ansiedade, gente? É ter medo e preocupação com amanhã. Esses dias para trás tinha uma irmã preocupada com quem que o filho ia casar. Beleza, mas eu perguntei que idade tem seu filho. Ela falou assim, ele tem 3 meses. Tinha uma outra preocupada, achando que o marido ia trair. Eu falei, deu indícios? Não. O que te faz pensar? É porque na nossa família tem uma maldição hereditária de traição. Então só estou esperando ela chegar. Você acredita? Não é, amiga? Tem gente que morre de medo da filha ser abusada. Alguém tem medo? É porque talvez você foi abusada. Quem tem medo da filha ser abusada, ou sabe que foi abusada, ou guarda no inconsciente uma lembrança de um abuso que você recalcou. Quem tem medo da filha ser abusada, já foi. Existe o abuso de toque, o abuso verbal, né? Existe e o visual. Tem abuso que não chegou a acontecer. Quem me segue sabe que um senhor tentou me beijar, um velhinho, e eu cuspi na boca dele. Mas foi uma tentativa de abuso, não foi, apóstola? Aí eu falei para minhas filhas, olha, esse senhorzinho, sabe que jeito que ele tentava abusar as meninas? Dia da aposentadoria ele comprava pacote de balinha. Ele sentava numa casa de alpendre. Naquela casa de alpendre, ele colocava as balinhas e fazia fila de menina. Ele sentava no colo, puxava os cabelos da gente para trás e dava balinha. Depois da balinha ele vinha e fazia assim, ó. E ele ficava, então não ganha mais balinha. As meninas saíam. Os pais não davam doce pra gente, porque achavam que os dentes iam cair. Não é? Ela falava que dava lombriga. Falava que aumentava o sangue, ficar doce para os piolhos entrar na cabeça. E o velhinho dava balinha. Aí eu fui lá. Quando ele fez isso aqui, primeiro ele me pôs no colo dele, eu já achei estranho. Quando ele fez isso, eu juntei tudo quanto é catarro e eu joguei nele. Bem assim. Saí gritando. Tarado, vai safado. Meu pai, minha filha. O vovô fulano dá balinha para as crianças. Papai não acreditou em mim. Mas eu não condeno meu pai, não. Os pais não acreditavam, não era? Aí eu cresci. Tive filhas e um filho. O que eu falei para minhas meninas? Não ganha balinha. Se vocês quiserem balinha, eu dou. Teve um dia que elas ficaram numa casa esperando o bolo. E eu falei que era para vir embora. Porque eu sabia que não tinha uma boa pinta na casa. Lá no condomínio. E eu estava viajando. E eu liguei para elas, estava na casa, que eu falei que não era para ficar depois da festa. Elas eram adolescentes. Mãe, a gente está esperando o bolo. Eu falei, vai para casa agora. Eu vou mandar comprar um bolo. Vocês vão comer bolo até sair pelo nariz. Gente, eu esqueci que eu tomei café até sair pelo nariz. Por isso que eu fiquei traumatizada com café. O dia que eu descobri que café era bom, eu tinha 40 anos. Eu lembrei do café que eu tomei até sair pelo nariz, porque eu queria café e não fazia lá em casa. Gente, aí eu voltei a ter vício em café. Eu bebo café igual água. Que louco, né? Eu passei a falar para as minhas meninas, não ganhe balinha. Balinha pode ter veneno. Aí eu tive que falar a verdade. Se alguém te der balinha e tentar pôr a mão nas torres gêmeas, não deixa. Se tentar pegar no segredinho, o segredinho está guardado para alguém especial no tempo certo. Ninguém não sente no colo de homem. Aí uma das minhas filhas, e se a pessoa pegar a gente assim, não. Eu falei, você vai, bota muita força nessa perna, que você é direita, e ó, tá, aqui. Acabou. Só que era para um homem adulto. Fui chamada na escola. O menino entrou no banheiro. A minha filha falou, aqui é de menina.
Foi na secretaria e falou, nos defenda. A diretora falou, ai que coisa, vocês são todos crianças, aquela coisa. E ela não levou o problema para mim, porque diz ela que tem que aprender a se resolver. Porque não foi você que ensinou que mãe boa é aquela que não fica grudada aqui, não faz falta? Ou seja, se resolva, se não der conta, me chama. Eu tentei. Eu não vou te levar problema, você já tem muito. Eu falei, o que você fez? Aí, a menina entrou no banheiro de novo 2 dias seguidos, eu peguei a força da perna e tá. O menino foi parar no hospital. Eu tinha escrito, apóstolo, o meu livro, Criando Filhos para o Sucesso. Que tristeza. Fui buscar eles na escola, gente. Quando eu fiquei sabendo o que aconteceu, eu já estava desse jeito. Aí meu filho falou assim, mãe, que dó de você. Foi me enchendo. Eu estava para surtar. Aí meu filho falou assim, mãe, sabe aquele livro que você publicou agora? Falei, sei. Guarda ou joga fora, se um dia der certo, você publica. Aí eu cheguei em casa, fui perturbar um punhado de gente. E fui perturbar até meu marido. A gente fica cheia e perturba, não perturba? Se o seu balão está cheio, bota no ouvido da sua amiga aí do lado. Bota, eu quero que você bota no ouvido dela. Bota no ouvido. Bota no ouvido aí, bota! Olhe pra cá, agora chega. Olhe pra cá. Vocês estão gostando de perturbar a outra, né? Lembrei daquela música. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomoda muito mais. 2 elefantes incomoda muita gente. 3 elefantes incomoda muito mais. Para que ensinar isso na escola? Porque a gente ficava rindo, não era? Aí a gente falava, 4, tia. 4. Aí a gente aprendeu que é o quê? Incomodar é bom, né? Incomoda de novo a irmã aí, deixa eu ver. Vai, solta aí no ouvido dela. Gente, olhe pra cá. Olhe pra cá. É ruim. Hã? É ruim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente não resolve os nossos traumas, se a gente não resolve, não ressignifica, não aprende uma superação para vencer isso, a gente vai continuar fazendo, sabe o quê? Descarregando e incomodando em cima dos outros. Quem vai pro salão só para falar? Meu marido, quem aqui? Tem cabeleireira aqui? Deixa eu ver. Vocês escutam cada coisa, não escutam? Parece que as cabeleireiras e as manicures, eu acho que todas vocês deviam ser terapeuta. Não é verdade? Vocês escutam trem demais. Mas é só manicure? Não. Barbeiro. Quem aqui trabalha na padaria? Não tem dia que tem gente reclamando lá da vida dos outros o tempo todinho? Não é? Tá, escuta. Pastoras, cadê as discipuladoras aqui, pastoras, apóstolas? Quantas vezes você escuta a mesma história? Você fala e fica assim, não, pastora. Você fala então, mas, não. A gente está fazendo o quê? Descarregando. Me dá esse balão amarelo dela ali. Me presta seu balão aí. Aí, como se não bastasse, a gente ainda pega o problema do outro. Não é? Não é? A gente pega o problema do outro. Não amarra ainda não. Aí a gente não está conseguindo resolver o da gente.
a gente dá palpite na vida do outro. Se eu fosse você, fechava as pernas pro seu marido 1 semana. Não, se você fazer greve de sexo. Jejum de sexo. Uma vez eu fiz jejum de sexo. 30 dias. Sem pedir o meu marido pra gente sair de uma luta financeira. Ele falou, mas você faz um jejum desse sem me perguntar? Eu sou a pessoa envolvida. Gente, ele foi ficando nervoso, estressado, acelerava o carro. Tava brigando até com a porta do carro. Pensa, não tanto tava nervoso, gente. Ele chegou para mim na 4ª semana e disse, quantos dias acaba esse troço aí? Eu falei, tem 2 dias, por quê? Não, eu não tô podendo nem ver perna de mesa, não, que eu tô tendo miragem. Ele falou, não, a coisa tá feia. Eu fui lavar a cabeça. O cabeleireiro, a mãe dele trabalha lá, ela desdentada. Você conhece a Dona Maria? Eu falei, do cabeleireiro do lado, do Lázaro? Ele falou, conheço. Pois é, a Dona Maria, eu deitei lá, fez um cafuné na minha cabeça. Quando eu penso que não, a barraca foi ficando diferente. Foi ficando nervosa, eu botei os braços assim, ainda bem que meu marido não assiste internet. Ficou aqui, meu bem. Eu falei, misericórdia, até a Dona Maria tá ficando bonita. A gente pega o problema dos outros. Quantos problemas? Aí tem gente que não quer nem pegar, ainda tá gritando. Às vezes a gente pega o nosso problema e a gente tá tão nervoso, um negócio que dava para resolver de um jeito tão legal. Que jeito que a gente faz? A gente estoura. Que é isso? Que é isso o quê? Tô cansada. Sabe chamar pai não? Só sabe chamar mãe? Tá achando o quê? Eu vou falar tudo que eu tô carregando aqui dentro. E fala que as bobeiras, aquelas besteiras, estressa. Desce do salto. De repente dá uma vergonha. Quem já passou por isso? Nossa, Deus. Tá parecendo que a gente tá surtada. A superação não é acumular, não. Pega o seu balão. Bota no ouvido da amiga de novo. Pela última vez. Gente, olha que barulho perturbador. Com força, com força. Com força. Bota no ouvido dela com força, com gosto de gás. Bota aí. Agora olhe pra cá. Vocês estão achando legal, não tá? Não é engraçado? Gente, a gente gosta tanto dessas coisas que tem gente que tá enchendo pra esvaziar de novo. Eu tô olhando, eu tô falando, volte pra cá e tem gente enfiando no ouvido da pessoa ainda. Porque a gente aprendeu que é bom perturbar a vida do outro. A gente aprendeu que é bom ficar chorando em cima do leite derramado. Você sabe que tem gente que gosta de problema de estimação? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de problema. Você sabe por quê? Porque contar problemas de estimação tem um ganho. Ai, que dó de você. Aí o melancólico pega na mão da pessoa, olha dentro dos olhos e fala, eu sei, você me contou 10 vezes. Mas eu estou contigo, conte a 11ª. E a pessoa não tem com quem conversar, com quem teclar. Aí o que a pessoa faz? Ela não quer sair do problema, porque é bom, porque alguém fica com dó. Alguém conhece Maria das Dores? Você chega, ela está bem, quando ela tiver, fala, ai, ai. Alguém busca cadeira para você, você tem um ganho de afeto que você nunca teve. Não é? Que coisa. A minha pergunta é, de quem você anda perturbando a cabeça?
com os seus problemas? Quem está sendo ouvido que está quase surtando de te ouvir? Você quer discutir a relação com seu marido pela 14ª vez? Seus filhos já falaram, já deu, mãe, me respeita. Quem está sendo o seu ouvido, desesperado de te ouvir? Quem não volta para casa para não te ouvir? Não é bom encher? É bom, não é? Vocês perceberam que eu nem mando vocês encher, vocês esvaziam. Olha, daqui de cima, Amadinha, filma lá, porque daqui de cima elas esvaziam o balão, entendeu? Acho o máximo ficar perturbando a outra, rir. Daqui eu tô vendo mulher que está sendo perturbada pela da direita e pela da esquerda. Daqui eu tô vendo mulher que está quase enlouquecendo. Tem uma amiga perturbando ela de cá, a outra tá de cá, ela tá assim. Ela não tá conseguindo nem encher o dela porque ela tá quase surtando. Você já estourou? Gente, olha aqui, ela já estourou e ela tá aguentando duas no ouvido dela. Hã? O seu estragou o barulhinho? Mas o dela estragou o barulhinho, ela continua. Olha lá, eu tô vendo ela com a mãozinha assim, ó. Dá aqui o seu balão. Ela acabou de falar, o meu estragou o barulhinho. E olha que na mensagem passada, amiga, você tava chorando, né? Tava linda, plena, chorando, mas chorando com classe, assim, fina que eu vi, né? Aí agora, o dela estragou o barulhinho. Olha o que ela acabou de falar. O meu estragou o barulhinho, mas ela tá fazendo o quê? Fazendo o quê? Tá tentando. Ó, o meu jeito, ó. Ó, é só puxar em cima. O dela estragou o barulhinho, ela não desistiu de carregar. O que perturba os outros, ela tá lá tentando. Olha aqui, olha. Gente, eu tenho que ir embora. Ela falou pra mim, mas não dá, tá fraquinho. Não dá, tá fraquinho, eu quero perturbar com vontade. Gente, eu nem tô pedindo pra vocês soltar barulho no ouvido dos outros, vocês estão todos soltando os barulhos. Porque é bom, gente. Lembra de infância. Não lembra? Vocês choraram tanto, vocês estão rindo tanto agora, vocês estão... A criança alegre nasceu. Olha lá, a coitadinha, não tô nem pedindo, olha que coisa, vai lá no ouvido da bichinha. A bichinha tá pondo o dedinho falando, chega. Agora tá, agora vocês já entenderam. Olha aqui pra mim. Já deu. Bora encher esse balão e arrebentar? Bora. Vamos embora arrebentar? Superação. Eu tô sendo tentada, mas eu vou arrebentar. Isso. Bora arrebentar. Festa da vida! Uhul! Ei, bora fazer festa, vambora! Uhul! Fogo de artifício! Uhul! Rebenta, amiga! Ajuda ela a arrebentar, ajuda! Se tem alguém segurando aí o problema, ajuda ela. Se tem alguém do seu lado que não arrebentou esse balão, arrebenta o dela agora. Amiga, não é pra encher mais não, minha amadinha, é pra estourar. Estoura o balão, estoura. Toma o balão dela, estoura. Então, olha aqui, gente. Aposta, eu tô falando aqui. Ela tá brava, segurando o balão, enchendo e falando pras amigas do lado. Não, olha o tamanho daquela lá, gente, olha o tamanho. Levanta esse balão, olha o tamanho. Ajuda ela, estoura. Se tiver alguém com alguma coisa perturbando a vizinha, por favor, estoure esse balão. Meninas, leva isso para a vida. A vida é assim. A vida é assim. A gente vai enchendo o reservatório da nossa emoção de um punhado de coisa que não precisa guardar mais.
E por que a gente enche? Porque a gente tem ganho. Você quer falar que de vez em quando amanhecer tristinha não é bom? Porque aí o marido olha, você não está bem. Os filhos, mamãe, o que aconteceu? Apóstolo, ó. E aí você descobre que é bom. Mas não é bom. Eu tinha uma paciente que ela queria cometer autoextermínio. Queria dar cabo da vida. E eu perguntei para ela, por que você tem esses pensamentos de autoextermínio? Pensamentos suicidas. Ela disse porque eu nasci com um problema de saúde incurável. Eu sou ruim de falar esse nome, porque tem nome que o TDAH com hiperfoco bagunça no cérebro. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, não vou lembrar não. Ainda mais quando eu tenho que lembrar. É uma doença incurável. Esqueci, é muito grande o nome. E não é da minha habilidade, né? Porque ela é uma doença fisiológica. São para especialistas em reumatismo. É uma doença que a pessoa não pode ter filhos. E que ela vive até 30 anos. E ela sente dor no corpo inteiro. Esqueci o nome. Mas ela nasce. Pois eu lembro. Não é fibromialgia não. Fibromialgia adquire, é nascença. Mas vamos lá, esquece o nome, não tem problema. Ninguém deve ter ela aqui. Se tiver também vai entender. E é para você colocar no seu problema, não é no problema dela. Então pronto. A mulher ia morrer com 30 anos. Chegou no consultório, ela tinha uns 50 e pouco. Eu falei, por que a senhora quer morrer? Ela falou, sabe, eu sinto uma dor no corpo todos os dias. Ah, insuportável? É, a gente suporta porque eu aprendi a lidar com a dor. Eu falei, tem como amenizar? Ela falou, tem, eu tomo remédio. Eu falei, então tá bem, né? É que eu estou cansada de tomar remédio todo dia. Eu falei, o remédio dá náusea? Não, um comprimidinho, você bota na boca e desce. Eu falei, oh, entendi. Então para de tomar. Mas se eu parar de tomar, eu sinto dor. Eu falei, então toma. Ela falou, mas eu não quero tomar. Eu falei, então sente dor. Ela falou, não, quero morrer. Eu falei, por causa de tomar ou não tomar o remédio? Ela falou, é. Eu falei, nossa. Eu falei, e os seus filhos, têm que idade? Aí são lindos, já casaram. Você tem filho adulto? Para quem não podia ter filho? É. Quantos você tem? 2. E 4 netos. Eu falei, oh, que coisa fofa. Como é que é ter neto? Melhor que ter filho. Que lindo. Os seus netos falam o que de você? Que a vovó é uma bênção. E se você morrer? É, tadinha, eu fico pensando, né? É, os bichinhos estão muito novos para me perder. Eu falei, espera eles fazer pelo menos 15 anos, que supera melhor. Eu sou meio doida com paciente, tá, gente? Quando eu vejo que a paciente está com mimizinha, entendeu? Só querendo chamar atenção, eu dou corda. Até ela mesma se enrolar na corda. Entendeu? Aí ela virou e falou assim, 15 é uma boa idade? Eu falei, não, espera até 18, porque já arrumou um namorado, aí não dá moral para mais ninguém. Eu falei, não, estou tentando conversar com a senhora, de verdade, com sarcasmo mesmo. Eu falei, o que você faz? Eu sou líder de célula, sou pastora adjunta. Eu falei, que bênção. E o povo gosta de você? Demais, minha célula que mais cresce. Eu falei, que é isso? Se você tivesse boa então, hein? E seu marido? Uma benção. De 0 a 10, que nota que você dá para o seu casamento? 7. Mas ele não é uma benção? É, mas ele quer sexo, eu não quero mais, já estou velha. Falei, ah, entendi. Que nota que você dá para os seus filhos? 8. Para os seus netos? 10. Para as irmãs da igreja, não é que eu dou 8, elas é boa. Para dor, com remédio, eu fiz a estatística de felicidade e satisfação de vida dela, deu 8. 8 é uma boa nota, não é, gente? Eu falei, nossa Deus. Aí tá. Só que ela queria morrer porque ela acreditou que uma pastora X iria orar com ela e ela ia ser curada. E a pastora orou e não foi curada. E aí ela falava, eu alimentei isso por anos. Eu falei, gostei da sua fala. Você alimentou isso por anos. E aí estava no auge a música do Delino Marçal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Segura, porque nós vamos cantar agora. Você vai me ajudar a cantar para ela. Imaginando ela. Como nada resolvia,
E ela estava lá gastando a segunda consulta comigo. Um dinheiro que ela podia estar comprando sapato, gente. Roupa. E eu estava igual você, com esse papo de anjo no ouvido. Eu já estava para surtar. Porque a pessoa não podia ter filho, tinha 2. Ia morrer com 30 anos, já tinha 50. Eu falei, não, se eu fosse um anjo, ainda bem que eu não sou. Eu ia falar para Deus, Deus, não dá, leva logo. Eu ia falar para Deus, perturba o ouvido dos filhos 24 horas por dia. O coitado do homem não aguenta mais não. Porque ela contou que falava para os filhos que queria morrer, para os netos, para o marido, todo mundo, não se vá. Ah, não. Podia sair de casa, que tinha medo de chegar, achar ela em casa. Mas não queria não, gente, ela só queria chamar a atenção. Porque ela era a menina doente que estava lá no passado, onde todo mundo tinha dó dela. O que eu fiz? Ela falava que ela era tão de Deus, citava versos da Bíblia. Aí eu peguei um lápis, que estava no consultório, com a ponta bem afiada. Eu falei, olha, eu queria ter aqui uma agulha, um espinho, mas eu não tenho uma agulha nem um espinho no consultório. Mas esse lápis aqui pode simbolizar um espinho mais gordo, mais grossinho? Claro, doutora. Falei, por gentileza, me empreste seu braço. Ela me emprestou. Sabe quando você vai tomar ingestão? Tchá. Falei, olha na minha cara. Ela falou, olha, vou pegar suas palavras, você é muito de Deus, não é? Ela, só. Então, Paulo tinha um espinho na carne, não tinha? Tinha. Que atormentava ele 24 horas por dia. E ele dizia, a minha graça te basta. Está vendo esse lápis? Vai virar espinho agora. Tá. Tá. E ela era cantora. Eu falei, eu queria cantar com você. O quê? No centro da música da pastora que canta que não me curou? Eu falei, misericórdia. Vamos lá. Se Deus fizer, se não, mas se fechar, se a doença, Ele é Deus. Se curar, Ele é Deus. Ele é Deus. E se não der, você pode levantar sua mão. Eu adoro. Eu adoro pelo que Ele é. Ajo que houver, sempre ser. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu não adoro. Bem forte. Eu adoro pelo que Ele é. Ajo que houver, sempre será Deus. Quando eu cantei essa música, as lágrimas começaram a descer. Eu falei, o seu espinho na carne é essa doencinha, querida. Mas você está no lucro 30 ou 20 anos. Eu falei, agora se não der, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou falar para você fazer besteira, porque eu não quero ficar com a consciência pesada. Mas se eu fosse seus filhos, eu estava torcendo para Deus te levar de infarto. Ela falou, o que é isso? Eu falei, sério, tem uma mãe que fica o dia inteiro enchendo o saco no ouvido da gente que quer morrer, cansa. Sim ou não? Tendo uma mulher que fica o dia inteiro com a mesma ladainha no ouvido da gente, cansa. Vive! Como que eu supero? Haja, acorda alegre, cantando, feliz, sorria para a vida. Eu falei, eu vou atender a senhora mais não, já deu. Se a senhora não entendeu, vai entender mais. Porque eu já cansei, imagina os seus filhos. Gente, eu fiz de propósito, tá? Falei, não vou. É fácil, bom vir cá. Falei, mas me conta outra coisa então. Só vou atender a senhora se a senhora fizer uma declaração que não vai tocar nesse assunto. Ela falou, eu tô chata. Eu falei, demais. Depois eu abracei ela, dei um beijo nela. Falei, me perdoa. Ela falou, entendi, é choque de realidade, né? Falei, é. Tapa na cara. Vira para a mulher que está do seu lado e fala, ô amadinha, você está precisando de um choque de realidade. Fala, você está precisando arrebentar esse balão de murmuração. Fala para ela, está precisando arrebentar esse balão de murmuração. Sim ou não? Pergunta.
O que é que você tem reclamado todos os dias ou constantemente? O que você tem reclamado todo dia? Ai, meu marido não troca a lâmpada. Hoje você teve uma receita. Se não funcionar, sei lá, dá seu jeito. Eu não sou obrigado, eu não conheço seu marido, não sei a personalidade dele. Eu sei que está de posse desse pacote chamado seu marido. Se vira. Eu sei como é que eu lido com o meu. Aprende como é que você lida com o seu. Vira para a irmã que está do seu lado. Bom ou ruim é meu. Diga para ela, eu não casei forçada, não. Está apanhando? Denuncia. Gente, é de verdade, né, Karen? A Karen, aluna, mentorada, terapeuta formada pelo Instituto, viveu violência doméstica. Quantos anos, Karen? 2 anos. História fantástica da Karen. Até o dia que o irmão dela falou: se você não denunciar esse cara, toda machucada, você vai ser culpada pela minha desgraça, porque eu vou matar ele. Aí você fala, não, vamos só orar. Não, gente, tem coisa que você tem que agir. Por que você se permite? É sério. Eu tenho certeza que a apóstolo tem o mesmo pensamento, não é, apóstolo? Nós não somos omissos. Você sabia que às vezes uma denúncia pode mudar o cara? É, que ele acorda que você não é saco de pancada. Aprenda a falar não. Aprenda a falar não até para os seus filhos. Mãe, eu quero um celular de última geração. Eu não tenho filho. Mãe, eu quero dinheiro. Mamãe bem que gostaria de achar dinheiro em árvore, mas a gente tem que trabalhar para achar, para ter, para produzir. Mamãe não é caixa eletrônica. Sabia porque nós sofremos com os nossos pais? A gente quer dar para os nossos filhos tudo aquilo que a gente não teve. O que é que você precisa superar? Diga para quem está do seu lado. O que você precisa superar? Agora, falar cura. Diga para ela. Tá, agora tanto que a gente é piloto automático. Eu estou assim, o que você precisa superar? Vocês estão repetindo. Diga para ela, o que você precisa superar? Vocês estão repetindo. Piloto automático. Qual é a superação aqui? Ter coragem de dizer, eu preciso superar a mágoa, a falta de perdão, o dizer sim para todo mundo, a preguiça. Eu tenho que ter vergonha na cara. É um remédio que é de graça. VC. Vergonha.cara. Eu não consigo produzir. Acorda mais cedo. Todo mundo tem 24 horas. Eu fico desanimada. Toma agora na Empó. Chimarrão também acorda, não acorda? Toma chimarrão. Que maca peruana. Eu não consigo interagir com o marido. Olha no espelho e fala, eu tenho que derrubar esse homem em casa para ele não cair na rua. Espírito de empoderamento entra em mim, aleluia. Ai, Jesus, me ajuda. Eu não consigo arrumar serviço, então faça. De que jeito? Faz bolo de pote. E vende como bolos gourmets. Bolacha personalizada gourmets. Eu não sei como é que faz. Pega um tutorial na internet. Vende Avon. Pega uma casa para limpar. Faz alguma coisa, criatura. Sabe, um dia eu falei assim para uma pessoa na live. Falei na live. Para uma pessoa não. Falei, gente, para de reclamar. Não sei o que Deus... Eu acho que Deus tinha que falar com aquele homem aquele dia. Falei, você tem um pedaço de... eu sou pobre, moro numa cidade pequena, meu quintal nem cimento tem.
Eu falando desse jeito na live. Acho que foi o Espírito Santo que estava revelando mesmo, só pode. Quer dizer, foi, porque depois eu vou contar, né? Eu falei, você tem um pedacinho de terra? Se não tiver, compra um coxo, um quadrado, 1 metro quadrado, bota terra com esterco. Esterco a gente nem compra. Vai numa roça que tem vaga, pede o número 2 da vaca, mistura lá. Agoa, planta couve ou alface. Couve é melhor, porque couve o pezinho sobe. Porque lá em casa, gente, em cima de uma parte de um deck da piscina, lá, de uma casinha da piscina, meu marido plantou em cima de lá uma horta. As couve, quer ver o que mais? Couve, jiló, quiabo, tomate e alface é lá de cima. Eu falei, planta um pé de couve, vende o pé de couve, as folhinhas vai nascendo. Aí um dia eu cheguei na feira do condomínio que eu moro. O moço falou, vamos um pezinho de couve, dona Ângela? Eu falei, alface também, porque lá em casa não estava produzindo, não falei isso para ele, mas eu fui lá buscar. Ele falou assim, minha esposa é sua aluna. Eu falei, que bom, manda um beijo para ela. Eu vivia reclamando, ela queria fazer o curso, e eu não deixava. Aí um dia, dona Ângela, você falou para me plantar um pé de couve, me deu uma vergonha. Falou, quem quer faz. Aí quando ele falou, plantar o pé de couve, que eu olhei para a banca, eu falei, minha mente funciona muito rápido. Ele falou, eis, quem quer faz. Quem não quer, arruma desculpa. Estou plantando couve, peguei o quintal do meu sogro, lasquei esterco, a família inteira agora nós distribuímos couve nas feiras do bairro Guanabara, aqui em Goiânia, alface, falei, que é isso? Fiquei com raiva da senhora aquele dia. Superação exige uma superação. E plantar couve não é uma superação, é uma superação? Parece que não é, né? Qual que é a superação que você pode fazer para mudar a sua vida? Ou você vai continuar soltando as suas dores no ouvido de quem? Feche seus olhos. Imagine no ouvido de quem você está soltando agora. Você viu aquela cena das meninas tá aí toda revirando na cadeira porque alguém está soltando aquele trem no ouvido da pessoa? Como é que seu marido fica quando você fica lá o tempo todinho? Não aguento mais sua mãe. Ela é mãe dele. Arruma um jeito. Como é que seu marido fica quando é que você fala, trabalha mais, trabalha dinheiro para essa casa? Você fica olhando para aquela mulher, fica nada, você é ciumenta demais. E se ele estiver olhando, não conta não, porque então ele vai descobrir que está olhando mesmo, e aí? Você só queima a outra. Fala, nossa, estranho, né? Ela fica correspondendo. Sei lá, arruma um jeito. Como é que seus filhos ficam? Seu namorado? Sua líder? Abre os olhos. Você acha que eles ficam legais? Tem gente que vai para a internet defender gente que nem é amiga dela. Nem quando o povo me xinga na internet, eu não me defendo, não. Vocês acham que o povo não me enche o saco na internet? Esse dia eu estava com o cabelo pintado fazendo live. O povo falou que absurdo. Quase que eu falei, você não quer problema seu, eu quero daí. Eu falei, eu vou perder tempo? Não. Não perca tempo com rumores. Não perca tempo com aquilo que vai continuar te ferindo. Você tentou mudar? Tentou mudar? Quantas vezes você falou que ia fazer academia? Quem começa toda segunda? Levanta a mão. Eu não tenho dinheiro para pagar academia. Gente, na internet tem uns exercícios que você faz sem academia. Eu não gosto do ambiente de academia. Eu faço em casa. Eu alongo, eu estico na pia, tão bom. Eu boto o hino, eu faço stories e live fazendo caminhada em cima da esteira, eu acho tão bom. O Cirino fala, como é que você consegue? Eu falei, porque fazendo caminhada na esteira, eu consigo caminhar 30 minutos, porque eu estou conversando com as pessoas, mesmo cansado, o tempo passa. Mas se eu fizer sozinho, eu sou hiperativa, dá vontade de sair correndo mais do que a esteira, então eu vou fazer assim. Sempre vai ter algo que vai querer te parar. Sempre vai ter algo que vai querer colocar você para baixo.
Ah, você teve falta de validação. Pega seu celular agora. Pega seu celular agora. Vai no alarme. Escreve assim no alarme. Escolhe uma hora. Se você dorme demais, escolhe uma hora para te acordar. Presta atenção. Se você dorme demais, escolhe, vamos supor, se você só levanta da cama 9, bota o alarme para despertar, programa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você pode dormir. Escreve assim, levanta para a vida. Levanta dessa cama, menina. Vai arrasar. Se você precisar de uma palavra mais dura, você fala, acorda preguiçosa. Vai para a batalha. Você é maravilhosa. Bota. Escolhe um outro horário. Para de procrastinar. Vai para a academia. Escolhe outro horário. Perdoa aquilo que está te deixando parada. Põe só perdão. Se você tem falta de comunicação com seu marido, bota o outro horário e fala, mandar eu te amo para o marido. Ou outras coisas. Eu estou te falando o que eu faço. Meu telefone desperta todo dia às 6 da manhã. Eu preciso trabalhar. Porque trabalhar dignifica, trabalhar enche a cabeça da gente. Tem um ditado secular que ele é verdade. Mente vazia é oficina para o diabo. Quando você trabalha, você não tem tempo. Você não tem tempo para tomar café com 10, 20, 30 pessoas, que você nem quer fazer amizade, você só quer socializar. E é chique você falar, eu estou tão atarefada, tão busy essa semana. É chique, gente, não tem horário. Uma vez nós ligamos, acho que foi para a Karen. Karen, você tem um tempo, o time, de fazer uma live com a doutora Ângela? Foi tão chique, ela falou, só semana que vem que eu estou lotada. Eu falei, Diga para quem está do seu lado, eu quero estar lotada de coisa boa para fazer. Porque eu quero esvaziar de problemas, de reclamação, de murmuração. Conscientize! Olha o que está escrito na Bíblia. A fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé. Então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada com ações. Tiago 2, 17 a 22. No que você precisa agir? Hein? Quem está com um casamento precisando assim de um aquecimento? Levante a mão. Quem está num bom casamento que quer melhorar, assim, potencializar? Que a gente tem dificuldade de falar que está precisando, entendi. Continua. Escuta, o que você pode fazer para esse marido se apaixonar em você? O problema é que por causa das feridas, não tem como fazer mais nada. Aqui não tem, gente. Se você não vê nadinha para fazer, ora. Deus, em nome de Jesus, me ajuda, o que eu faço? Bota um remeleixo em mim, uma coragem, um dinamismo. Não é? É difícil. O que você pode fazer para ser uma mãe melhor? Quem quer ser uma mãe extraordinária? Não é sufocante. O que você quer fazer? Essa semana, sabe o que eu fiz? Eu liguei para minha filha, a casada. Eu disse, filha, estou com tanta saudade de você. Estou carente de mãe, de filha, aliás. Ela, ai, mãe, que fofo. Ela, vou te ver, vou em casa hoje, na sua casa, vou almoçar com você. Eu falei, não, hoje eu quero te levar para um almoço de mãe e filha. Eu botei ela no carro. Falei, não, você não vai no seu carro, vou te buscar em casa, botar você no meu carro, te levar, escolhe o restaurante. Eu estava doida para fazer tanta coisa, tão cheia de atividade. Eu estava doida para falar, porque eu gosto mais de conversar. Mas Deus ministrou meu coração. Você não faz isso com as suas clientes, com as suas amigas? Faça com ela hoje. Deus falou comigo, calada, deixa ela. Sentei, perguntei coisas, ela me contou, eu falei, uau, morrendo de vontade de falar, gente, o telefone ligou quando eu entrei no carro, tocou, era o gestor da empresa, eu fiz questão de atender, pois não, está podendo falar? Eu falei, desculpa,
Estava dirigindo, botei aqui, né? Desculpa, posso te retornar daqui uns 15, 20 minutos? Estou num momento tão gostoso de mãe e filha. E ele, entendi, tudo bem, tá bom. Aí ela olhou para mim, que fofo. Deixei ela na casa dela, ela falou, desce, ela estava doida por mais. Eu falei, filha, eu tenho que arrumar mala, eu vou viajar hoje. Então eu desceria. Quase assim, vai rápido, minha filha, mamãe quer, tem muita coisa para fazer. Vai para sua vida. Eu saí e recebi uma mensagem dela. Mãe, que dia especial. Às vezes só falta a gente fazer. Você quer ver? Quem tem filho aqui, pega o celular, manda uma mensagem para eles agora. E o louvor já vem. Pessoal do louvor, 21. Manda uma mensagem para todos os seus filhos agora. Manda uma mensagem. Está com ela do lado? Então fala no ouvido. Quem está com a filha do lado, olha dentro dos olhos e fala no ouvido. Manda aí uma mensagem. Te amo, filho, filha, saudade de você. Você está fazendo o oposto do que os seus pais ou cuidadores fizeram com você e que te feriram. Tarefa de casa. Mande para eles. Qualquer coisa, se eles não forem aqueles filhos que compartilham a mensagem um para o outro, copia e cola. Bota só um coração. Bota um coração, uma flor, um carrinho. Faz isso, copia e cola. Sabe qual que é a dificuldade da gente fazer isso? Porque a gente não recebeu dos nossos pais. E aí a gente joga a culpa na maldição hereditária, porque os nossos filhos casam e se afastam de nós. Só que nós não mudamos a semente. Olhe para mim. Para eu ter colheitas diferentes, eu tenho que mudar a semente. Seus pais não fizeram isso com você, faça com seus filhos. Não é? O marido, eu vi que vocês, alguns não gostaram muito do jeito, que a gente está cansada. Mas eles mudam. Adianta você trocar de marido? O problema é a gente. Não foi o que a gente falou no começo, nós não reconhecemos. Manda uma mensagem para o seu marido também. Fala para ele. Levanta a bandeira, que eu vou hasteá-la. De que estou indo hastear a bandeira. Levanta a bandeira não. Levanta, ou como é que chama, gente? Masto! Tem umas irmãs que gostam do mastro levantado. Elas estão, masto! Fala, levanta o mastro. Fala pra ele, escreve assim. Jazinho, tá acabando aqui, tá? Tá bom? Jazinho, eu vou galopar em você. Escreve assim pra ele, ó. Jazinho, estou indo permitir que você se perca nas minhas curvas. Repita para ela, isso é superação. Não é? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Ana Paula viu. Meu marido, ele não gosta que eu viajo. Tá entendendo? Aí eu viajei. Eu fui numa loja comprar uma roupa. E eles estavam dando bombonzinho e uns ovinhos de Páscoa desse tamanhozinho. Aí eu virei e falei assim, tá aqui é prático, né? Aí eu comi 2 docinhos e falei, posso levar um pro meu filho e pro meu marido? Só tem eles em casa. Deixei no quarto do Júnior. Mamãe te ama, porque eu sei que a minha nora fala para ele todo dia te amo. Então eu tenho que lembrar que eu também amo. Não é? Isso é uma superação, porque eu tenho que superar o medo de perder o meu filho quando ele casar. Gente, é coisa básica, é o dia a dia. Mulheres que foram abusadas sexualmente têm dificuldade no sexo. Ou têm muita compulsão sexual. O abuso sexual ele tem várias vertentes, mas 2 delas. Uma, compulsão, a outra, aversão. Porque o prazer choca com a dor da lembrança do trauma. Você vai ficar a vida inteira falando que você foi abusada? Tem como voltar no abuso?
Você tem que deixar. O que não tem como resolver, a gente faz o quê? Supera. E para superar tem que ter uma super ação. Meninas, sexo começa na mente. Vai ficar sem experimentar o que é bom porque alguém um dia fez algo ruim com você? A Bíblia, os heróis da fé são exemplos de quê, gente? E eles tiveram uma superação. Todos os heróis da fé tiveram uma superação. Deus continua escrevendo a galeria dos heróis da fé e heroínas da fé do século 21. Aqui tem uma e tem outra, não é? Então eu tenho que superar. E não tem coisa melhor do que você dizer, eu venci, eu sobrevivi. Escute, o que eu fiz? Peguei aquele bombonzinho, aquela coisa fofa que eu não comprei, gente. Peguei da loja, para mim que era cliente. Levei e botei lá na frente de um lugar que eu sei que ele coloca a carteira dele. Botei assim, escrevi, te amo. Indo com o coração cheio de saudade. Arrumei, vê se aquele vai ver. Falei, não tem como, se não ver, tá com problema. Aí, gente, tô no avião, cheguei uma fotinha dele. Com aquele ovinho, um pitiquinho desse tamanhozinho, ó. Esse tamanhozinho. Não era nem um inteiro, era metade do ovinho. Eu peguei até um que tinha branco e preto, porque eu misturava com a madeira para não passar desapercebido. Aí ele mandou o ovinho. E um coraçãozinho. Um olhinho de coraçãozinho. Aí sabe o que eu escrevi? Amor, não é tão gostoso como eu. Mas dá pro gasto até eu chegar. Aí ele riu e falou assim, kkkk. Você se acha, né? Aí eu mandei de volta, kkkk, um punhado de coraçãozinho. Eu falei, não me acho não, eu sei quem eu sou. Tão pequeno. Me garanti? Quando chega em casa, você tem noção do efeito daquele ovinho? Por que é que você está aí? Ai, eu queria ser mais amada, então ame mais. Eu queria ser mais valorizada, então valorize mais. Ou conheça a história dele. Eu tenho um paciente que ele... Contei isso para os meninos. Paciente não, foi depois de uma palestra, agora que eu lembrei. Contei isso segunda-feira, não, essa semana, no evento nosso. Num evento como esse, para casais num movimento meio terapêutico, ele lembrou que ele pegou a mãe dele na cama com um outro homem enquanto o pai trabalhava. Ele tinha 12 anos. E aí a mãe dele continuou fazendo arte e fez assim para ele. E continuou. O cara viu, era tão vagabundo, uma criança. Isso é um abuso sexual, visual. Ele foi para o quarto e chorou, porque ele sabia que isso era pai e mãe. Quando o cara foi embora, a mãe foi lá e ele chorando. E a mãe falou, é o que você estava pensando. Seu pai e eu tivemos um problema e eu faltei a cabeça. Mas nunca mais você vai ver isso, tá, filho? Agora olha aqui, filho. Conta para o seu pai não. Porque se você contar para o seu pai, ele me mata. E se ele me matar, você vai ter que carregar a culpa de que você contou para ele e eu morri. E outra coisa, quem vai cuidar de você? Se ele me matar? E se o seu pai casar com outra mulher que fizer mais do que isso? Ainda não é filho dela? Jura, juradinho, que você nunca vai contar para o seu pai? O pai morreu, ele nunca contou. A mãe continua com ele até hoje. No seio familiar. E ele casou. Ele não é cristão. Quando ele toma um pouquinho de bebida, ele xinga a mulher dele de vagabunda, você não presta. Ele chega em casa, abre todas as portas do guarda-roupa achando que tem um homem lá dentro. Ele vigia o celular dela. Ela não aguenta, ela quer separar, ele vai e pede perdão. Aí amanhã ele tá bom, daqui 2 dias ele repete a mesma coisa. E numa palestra, ele ouvindo uma outra história, ele chegou perto de mim chorando e disse, como a gente precisa conhecer a nossa história.
Eu tenho um trauma, e esse meu trauma, eu vomito em cima da minha esposa, que é uma mulher tão boa. Talvez o seu marido tenha um trauma, querida. Lembra da primeira verdade, da primeira mensagem? Não é para você comprar o livro é terapêutico, leva para ele, faz junto com ele. Lembra do balão? No ouvido? Às vezes as pessoas estão gritando dentro, o que eles não conseguem falar para muita gente. Não consegue. Para de chorar sobre o leite derramado. Para de chorar um luto que não tem como mais voltar atrás. Morreu. Acabou. O luto não é só a morte, o luto é um divórcio. O luto é perder um membro do corpo. O luto é perder o emprego. Às vezes foi Deus que permitiu que você perdesse esse emprego, porque Ele tem outro melhor. Qual é a superação para superar isso? Luto físico. Pessoas nascem, pessoas morrem. E a gente sempre vai ter uma desculpa para a morte. Não era o tempo, erro médico. A minha filha, que eu perdi aos 24 anos, caiu do braço de uma enfermeira. E se eu tivesse até hoje chorando porque eu perdi a Letícia? E se eu tivesse até hoje? Deus me deu mais 3 filhos. Eu tenho uma colega que ela perdeu um filho de uma forma inusitada. Ela vinha da praia, mas o menino, pai, para de dirigir. 6 anos. O senhor está com sono. Aí ele continuou dirigindo. Papai, para de dirigir, você está com sono. Era tarde. A mãe falou, para de dirigir, escuta ele. E foi dirigir. Ele falou, mãe, ninguém dirige. Você também está com sono. 6 anos. Vamos dormir, mãe. Capotou o carro. Os 2 meninos estavam com cinto. Ele estava no meio do papai e da mamãe. Capotou o carro, ele foi jogado para fora do carro. Morreu na hora. Essa colega minha simplesmente não deu conta de criar os outros filhos. Me chamaram na casa e ela revoltadíssima com Deus, porque Deus levou o filho dela. Ela começou a conversar com um boneco e balançar o boneco, balançar cachorros, como se fosse o filho que ela perdeu. Os outros filhos falaram, minha mãe só amava o caçula. Ele morreu e ela morreu para nós. Acabou. Eu conversava, não adiantava, tinha um nível de amizade, tem muitos anos, gente, isso tem mais ou menos uns 22 anos. Ela desenvolveu câncer, ficou ruim, até ela conseguir perdoar Deus. E ela me disse, por que que Deus permitiu isso? Eu falei, eu não vou conseguir te responder. Tem coisas que você só vai ter resposta na eternidade. Agora olhe para cá. Tem coisas que é só na eternidade, é só para confortar você. Porque na eternidade não há tristeza e nem dor. É só adoração. Você não vai perguntar nada para Deus. Nada. O que não encontramos respostas. Por que me abusaram? Por que foi isso? Por que me doaram? Por quê? Porque vai adiantar? Tinha uma criança que eu atendia ela falou assim, tia, por que Deus? Ela era Asperger, uma inteligência acima da média. Eu falei, Deus, como é que eu vou conversar com essa menina? Essa menina é mais inteligente que eu. Ela faz pergunta que nem eu sei, até o senhor deve ficar com a cabeça embananada com ela. Sabe o que Deus falou para mim? Manda ela comprar uma caderneta e escrever tudo que ela quer me perguntar. E no céu, quando ela chegar, eu respondo para ela. Eu falei, que louco, mas você não há de ver que funcionou? Ela falou, tia, não vou te perguntar mais, estou fazendo meu caderno para Deus, ele é azulzinho, tem lacinho. Eu falei, ai que chique. Eu falei, tem muita pergunta? Ela fala, tem coisa que eu pergunto, depois eu pergunto de novo, lendo, tem coisa que eu já até risquei, porque eu já entendi. Eu falei, que legal, que lição que aquela menina me deu. Seja feliz com o que você tem, hoje. É esse marido, olha para ele e fala, eu devo precisar dele. Se tem alguma coisa ruim, resolve. Não estou dizendo para você conformar com alguém que te machuca, que te ofende. Seus filhos, tem casos e casos.
Tem mulher que fala para nós: eu não vou separar porque eu vou dar mau testemunho. E quando ele te matar? Vamos dar um exemplo aqui. Sara Mariana. Que dó, né, apóstolo? Menina linda. O cara narcisista. Olha na internet que você sabe a história. Se tem violência doméstica, denuncia. Se não é violência doméstica, eu nunca vivi um grande amor. Coitado, talvez ele está vivendo a migalha do seu amor. Cadê a superação que você precisa ter? Para mudar sua casa, seu casamento, seu trabalho, sua vida. Agora eu quero te contar, para finalizar, qual é o maior caminho de superarmos uma vida de intimidade com Deus. Quando você fica bem íntima de papai, Ele te traz uma força para vencer obstáculos. Ele te traz uma força para superar. Ele te traz um dom para saber lidar com as demandas da vida. Sobrenatural. E aí a gente fecha dizendo, quando a gente caminha com Ele, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A gente aprende a superar as dores, sobressair, sobreviver, deixar o passado no passado, olhar para o passado e falar: tchau, estou indo. Para onde? Estou indo para as promessas de Deus para minha vida, para minha casa, para minha família. Eu quero esquecer as coisas que para trás ficam e quero correr para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus, porque está escrito: Ele tem planos de paz ao meu respeito. Está escrito: haverá bom futuro e não será frustrada a sua esperança. Só você que quer ter uma superação a partir de hoje, levanta dessa cadeira agora. Levanta dessa cadeira agora. Olha aqui, olha, está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Pega a sua mão, bota na sua cabeça. Diga: mente transformada, mente alinhada com a palavra de Deus. Diga: mente renovada, ressignificada, entende um propósito. Mente de Cristo, ama Cristo. Levante a mão. Diga: eu e Deus, eu e o próximo, eu e Deus vou suportar o próximo. Eu e Deus vou entender o próximo. Eu e Deus, Ele me faz forte para perdoar. Eu e Deus, eu e muito de Deus, eu cheia de Deus, cheia do poder de Deus, da graça de Deus, vou conseguir vencer quaisquer obstáculos desta vida, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga: não é sobre o outro, é sobre eu e Deus. Se eu e Deus estivermos alinhados, estivermos cheios um do outro, Deus cheio do meu louvor, da minha gratidão, as demais coisas vão fluir. Diga: eu e Deus, eu e o próximo. Diga: isso é a cruz de Cristo, isso é a graça do Evangelho. Diga: todos nós fomos machucados, só somos felizes, plenos, se entendermos que não existe como viver com as pessoas, em harmonia com as pessoas, se eu não estiver cheia de Deus. Louvor, cante. Cante louvor. Adore a Deus. Depois de uma canção a gente vai fechar. Cante. Bora, anima!
escute. O que é melhor? Reclamar ou adorar? Você pulou, você percebeu que dá aquela adrenalina? Por que na Bíblia fala: louvai ao Senhor com adufes e danças? Sabe o que eu falo para meus clientes quando tá com muita raiva de alguém? Tem um negócio na academia que chama Xbox. Vai lá e esmurra ele. Esmurra o diabo. Você tem passado, mas quem não tem? Eu falei: vamos terminar com elas bem para cima. O corpo está aqui cansado. Quando eu cheguei aqui que estava cantando essa canção, eu senti tanta presença de Deus. Eu senti um rupiaspão das pernas, a vontade de abraçar Jesus. Se você começar a viver essa vida abundante, adorando a Deus, agradecendo pelo que você tem, pelo que você é, você vai ver o quanto a sua vida vai ser mais leve. Pare de ficar preso ao passado, às suas feridas e às suas dores. A gente teve muita religiosidade, meu Deus, que loucura. Quando eu converti na igreja que a gente fazia trenzinho de jovem dentro da igreja. Se não fosse daquele jeito, eu não teria sido sustentada, porque eu tinha as minhas dores. A gente ensaiou. Diga para quem está do seu lado: vamos terminar com um grande finale. Falou para ela: respira. Olha, começa a academia hoje. Você sabe que eu acho que Deus está olhando para nós assim, ó. Aí Deus deve falar para cutuca ela. Gente, como é bom poder adorar a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: me surpreenda. Pule mesmo. Fala para ela: me surpreenda. Dança mesmo, na presença de Deus. Grita. E se na hora de gritar dá vontade de gritar, você pode falar assim, sabe que jeito? Sai, capeta! Some daqui! Solta minha casa!